Olá, pessoal. Nós estamos aqui na redação do Jornal Tribuna com a vereadora Joyce Alvarenga e nós vamos conversar um pouco com ela sobre o projeto de lei de autoria dela, que foi aprovado na Câmara Municipal na segunda-feira. Joyce, conta para nós por que você apresentou esse projeto de lei. Bom, Lene, eu apresentei o projeto de lei, naquele momento foi dia 20 de abril, foi logo após o decreto de flexibilização das medidas, né, de isolamento social. Então, eu costumo dizer o seguinte, as pessoas, elas voltam às suas atividades, né, comerciais, laborativas, não é porque quer, é porque elas precisam. As pessoas precisam trabalhar, precisam colocar comida na mesa. Veja bem o quão difícil foi a situação do pessoal do comércio, que ficou 30 dias com portas fechadas. Então, diante da necessidade de flexibilizar as medidas, do retorno das atividades laborativas, eu pensei que é essencial a adoção de medidas de segurança mais enérgicas. E como várias pesquisas científicas, a própria Organização Mundial de Saúde tem orientado que o uso de máscaras de proteção facial é um dos elementos mais importantes para evitar a propagação desenfreada do coronavírus, foi nesse sentido que eu apresentei o projeto, porque eu penso que se a gente não tiver essas medidas e o vírus, né, for alastrado no município de Formiga e a gente ficar numa situação complicada da pandemia, aquelas medidas de isolamento tão drásticas que aconteceram no início, elas teriam que ser aplicadas de novo e todo mundo ia sofrer muito mais, inclusive os comerciantes, os trabalhadores, né, as pessoas que mais precisam. Então, foi nesse sentido, sabe? Foi de colaborar com o momento de pandemia, fazer com que as pessoas saiam às ruas de forma segura, protegidas e evitando a propagação da doença. Certo. E explica para nós, Joyce, quando que essa lei vai começar a valer. Ela foi aprovada na Câmara, deve ter sido encaminhada para o Executivo sancioná-la, né? E quando que ela começa efetivamente a valer? Sim. Então, Lene, o prefeito ele tem um prazo, né, para analisar a lei, se ele vai vetar ou sancionar. Eu até acredito que ele vai sancionar essa lei, porque depois que eu entrei com o meu projeto, ele também encaminhou um projeto de lei muito semelhante, estabelecendo o uso obrigatório de máscaras com penalidades para quem descumprisse a medida. Só que ele retirou o projeto porque o meu já estava tramitando. Então, o artigo 4º do projeto de lei fixa que o município deve regulamentar a lei no prazo de 7 dias a partir da sanção. Então, é no momento de regulamentação da lei que vão ser colocados, por exemplo, quais os grupos que poderão ser dispensados do uso obrigatório das máscaras, que são aqueles grupos que, por orientação médica, não conseguem ficar com máscara. Vai colocar também as situações de fiscalização da lei, né, a forma de fiscalização, porque isso é ato próprio do Poder Executivo fazer. E o prefeito ele tem 7 dias para fazer isso, através de decreto, que é o instrumento, né, de regulamentação de uma lei, depois de sancionada essa lei. Então, vai depender aí do dia que ele sancionar, contado 7 dias, aí passa a valer a lei. Joyce, explica para nós, então, quando, em quais situações as pessoas serão obrigadas a usar a máscara. Sim. Então, o projeto prevê que o uso da máscara deve ser obrigatório em locais públicos ou de acesso ao público, ou seja, aqueles locais privados de acesso ao público, as pessoas têm que utilizar as máscaras. Então, nesse sentido, a gente coloca aí o transporte coletivo, o serviço de táxi, o serviço de deslocamento de passageiro privado. Então, todos esses setores, né, devem exigir o uso de máscara. Aí tem muitas pessoas que me perguntaram assim, Joyce, mas e nas caminhadas, né? A pessoa é obrigada a usar máscara? Eu costumo dizer assim, vai muito do bom senso da pessoa, não é? Porque, por exemplo, se a pessoa está caminhando num local sozinha, está no ar livre, né? Está fazendo uma caminhada, não é necessário. Mas pensa a pessoa caminhando naquele horário de fluxo intenso de pessoas. O meu bom senso me fala que eu tenho que usar, porque eu vou estar em risco e eu posso colocar outra pessoa em risco, tá certo? Mas a lei, o que ela especifica como obrigatório? São os locais públicos ou locais privados, mas de acesso ao público, incluindo o transporte público. Certo. Então, essa lei cita, né, os estabelecimentos privados também. Como que esses estabelecimentos podem colaborar para a efetividade dessa lei? Sim. Então, vamos exemplificar o comércio, né, que eu acho que é onde que tem o maior fluxo de pessoas. É realmente assim, cada comerciante, cada lojista, né, exigir, é o que o pessoal já vem fazendo, né, exigir que as pessoas só adentrem os espaços
comerciais utilizando a máscara e não autorizar ninguém entrar no espaço para adquirir produtos sem o uso da máscara. Isso também tem que ser para as clínicas, né, para os consultórios, para os salões de belezas, enfim, para todos os locais onde tem aglomeração de pessoas. Certo. Nós temos verificado, né, que apesar de o uso da máscara hoje ser comum no mundo todo, muitas pessoas ainda estão resistentes, né, não usam. Como que vai ser feita a fiscalização dessa lei? Sim. Bom, a fiscalização da lei, ela vai ser regulamentada por decreto pelo prefeito nesse prazo que eu havia te falado dos 7 dias após a sanção, né? Então, o prefeito municipal que vai definir a forma de regulamentação da lei. Agora, eu sou muito assim, eu costumo dizer o seguinte, eu acho um absurdo uma pessoa, sabe, que questiona uma autoridade de saúde pública e organizações tão conceituadas na área de saúde pública como a Organização Mundial de Saúde, né, que tem colocado a importância do uso de máscaras para evitar a propagação da doença. Para mim, alguém que desconsidera essa recomendação, ela é uma pessoa irresponsável. E essas pessoas irresponsáveis, né, elas têm de serem punidas mesmo quando saírem às ruas sem máscaras, porque além delas colocarem a própria saúde em risco, a própria segurança, elas também estão colocando a segurança, inclusive daqueles, que a grande maioria das pessoas que sai de máscara respeitando as regras de segurança. Joyce, o seu projeto ele contém uma emenda que previa uma multa, mas essa emenda não foi aprovada. Então, essa multa, por meio dessa lei, não será aplicada. Como que as pessoas serão punidas caso elas desrespeitarem essa lei? Tem um modo de punição a essas pessoas para a efetividade dessa lei? Sim. É muito importante essa pergunta, Leni, porque eu apresentei o projeto dia 20 de abril e só no dia 13 de maio que eu apresentei a emenda, fixando a multa. Por que eu fiz isso? Por 2 motivos. O primeiro motivo é que realmente uma lei que torna obrigatória uma medida sem a definição de uma penalidade para quem descumprir a medida, ela é uma lei contraditória, né? Então, dentro do direito, Kelsen gosta de colocar a exigência de uma sanção para quem descumpre a norma jurídica. Então, a primeira questão foi isso. A segunda questão é o seguinte, que quando você institui a obrigatoriedade de uma medida sanitária, que é o que nós estamos propondo com o uso das máscaras, e não define o valor da multa, fica em aberta a aplicação do artigo 268 do Código Penal Brasileiro, que fixa a detenção de 1 mês a 1 ano e multa para quem descumprir determinação pública para evitar a propagação de doença contagiosa. Então, nesse sentido, eu penso que a fixação de uma multa administrativa pela prefeitura ela seria muito menos penosa para o infrator do que o que acontecerá daqui para diante. Que a possibilidade da pessoa que desrespeitar a medida for penalizada com base no artigo 268 do Código Penal, que vai gerar um processo, inclusive, e a pessoa passa a responder no âmbito do Poder Judiciário. Então, assim, a situação é muito complicada e lá a gente assim, não tem nem condições de colocar qual é o valor da multa a ser aplicada, né? Então, assim, a gente tem, inclusive, assim, um exemplo do que aconteceu aqui na cidade de Campo Belo, onde que a partir do decreto municipal que tornou obrigatório o uso de máscara, a juíza daquela comarca, ela passou a orientar, né, a polícia militar, inclusive com diligência para a polícia militar, para os órgãos responsáveis, para atuar todas as pessoas que estavam saindo nas ruas sem máscaras e que isso vai ter desdobramento depois para essas pessoas no Poder Judiciário Criminal. Então, eu penso assim, que não ter a multa fixada no projeto foi muito pior, inclusive, para eventual descumprimento da medida. Certo. Joyce, alguns vereadores votaram contra o projeto, né? O que você acha disso? Olha, Leni, lá na Câmara eu sempre fui muito respeitosa com todos os meus colegas, né? Porque a gente tem imunidade parlamentar para decidir o voto de acordo com a consciência individual de cada um.
Então, assim, eu respeito a decisão de todos os que votaram contra, né, a minha proposta, ainda que vá contra a recomendação, né, da Organização Mundial de Saúde, que trata do uso de máscaras. O que, assim, me deixa, às vezes, um pouco indignada, eu acho que é o discurso de ódio. Sabe aquele discurso de ódio para inflamar as pessoas, para colocar, para trazer um discurso ideológico no debate das medidas sanitárias, que não é o caso, né? Eu costumo dizer o seguinte: a gente não está em campanha política, né? As eleições é lá em novembro, vamos aguardar as eleições chegar. Este momento agora é um momento de muita responsabilidade, é de cuidar da vida, é de cuidar da saúde das pessoas. Eu sei que muitas pessoas ficaram com muita raiva de mim quando eu propus essa medida, e isso também é consequência da vida pública, né? A gente não consegue agradar todo mundo. Só que o que eu acho que tem que orientar as ações do parlamento, as ações do agente político, é a legalidade, é a constitucionalidade e é atender o interesse comum. E o interesse comum me faz ter convicção hoje, diante de uma pandemia, que é a pior pandemia desde a gripe espanhola em 1918, que o uso de máscaras e de todas as outras medidas de segurança no combate ao coronavírus é uma questão de responsabilidade, é uma decisão ética, inclusive. E contra isso não há argumento. Certo. Nós verificamos que após a divulgação da aprovação do seu projeto, né, muitas pessoas foram às redes sociais se manifestar e muitas pessoas favoráveis, te apoiando, e muitas pessoas também contra, né, o seu projeto. O que você acha disso? Você está acompanhando? Sim, eu estou acompanhando todas as publicações, né? Porque eu costumo dizer o seguinte: nós, agentes políticos, nós somos pagos pelo povo. Exatamente por ser pago pelo povo, ou seja, o povo é o nosso patrão. A gente deve a esse povo satisfação. Inclusive para receber críticas, para receber puxão de orelha, né? Isso aí eu nunca tive problemas. Eu acho que é a função do cargo, vamos dizer assim, né? Faz parte da função, aliás. Agora, o que me assustou muito foi o discurso de ódio, sabe? Assim, tem uma frase do Luther King que eu gosto muito, eu acho que é dele mesmo, que fala o seguinte: o que me preocupa, me indigna, não é o silêncio, não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Ou seja, são aquelas pessoas que, ao verbalizar ser contra uma medida dessa, elas partem para o ataque pessoal, inclusive ferindo a honra da pessoa. Isso aí, né, é crime, inclusive, a calúnia, a difamação, a injúria é crime, e a isso deve ser respondido, né, através de medidas judiciais. Eu nunca tive problemas, Lene, em receber críticas aos meus projetos, críticas à minha atuação parlamentar, que isso é um direito do povo, e eu acho que isso engrandece a democracia. A democracia se aperfeiçoou exatamente na crítica, nas cobranças. Agora, atacar a honra, igual uma postagem que eu vi, tinha uma pessoa que falou assim: essa vereadora, ela fixou essa multa para colocar dinheiro no bolso. O que a pessoa está falando? Né? Que eu vou apropriar de dinheiro indevido do povo, não é isso? Isso é crime, isso é uma calúnia. Então, assim, principalmente, né, na política, é muito importante o discurso heterogêneo, né? A prevalência de várias ideias para se chegar a um consenso. O que não pode existir, eu penso, é o desrespeito. É o ataque à integridade moral e física das pessoas. Joyce, é evidente que essa pandemia deixou muitas famílias em dificuldade financeira, né? Muitas famílias perderam o emprego ou tiveram diminuição da sua renda, e muitas pessoas podem alegar isso, né, como desculpa para não usar máscara, né? Que acaba sendo algo que tem que ser inserido no orçamento das famílias. Como que você vê essa questão? Muito boa pergunta também, porque é o seguinte, Lene, quando eu apresentei o projeto de lei que dispõe, né, que torna obrigatório o uso de máscaras, eu também apresentei um outro projeto de lei, que é o 453, que ainda está tramitando, aguardando, né, os pareceres dos vereadores, que dispõe sobre a distribuição gratuita de máscaras para as famílias de baixa renda. Porque eu penso o seguinte: se o poder
público ele passa a exigir uma medida, que é o uso das máscaras, ele tem que dar as condições materiais de acesso às máscaras para aquelas pessoas que não têm condições financeiras de acessá-las. Então, esse projeto ele está na Câmara, né, e assim que ele for votado, eu acredito que ele também complementa esse projeto que já, né, foi votado, que é o que torna obrigatório o uso de máscaras, porque ele vai dar condições realmente a todo formiguense de ter sua máscara facial. Certo, Joyce, muito obrigada pelas informações. Lenir Campos, para o Tribuna.